seria agnosticismo. Não. Nem todo ateu. Eu sou como chileno, Pirula também, a gente já conversou muito sobre isso, que existe uma abertura, existe uma possibilidade para a gente ter errado. Para não usar mais mesmo como estatística. Eu acho que mesmo que Tá não devendo, o pessoal tá devendo. Tá causando briga em casa. Fala para ele parar de me colocar convencendo. Mesmo que não seja o Deus em que vocês acreditam. Sim. De repente, se for simplesmente um criador deste universo, que não seja necessariamente sobrenatural, sabe, nessas ficções científicas, até mesmo no Black Mirror, em que a pessoa está numa realidade simulada, de repente a gente está numa realidade simulada, existe esse programador que você exemplificou. Eu vi o Terceiro Andar, que é isso. A gente aqui estaria, por exemplo, numa realidade simulada. Sim. Vem o criador disso, ele se coloca no jogo, conta pra vocês e fala, olha não, que legal. Acredito. Ele te leva pra a sua consciência pra essa outra realidade e fala, putz, é verdade, esse é o mundo real. Só que aí ele descobre que esse mundo também não é real, porque tem um outro programador que programou esse jogo. E aí o cara pira. Ele também acreditava que ele era Aí a gente tem vários filmes, o MIB, ele trata desse tema, Matrix, ele Você trata vê que é desse tema. um parasitário à fé. Mas Essa aí é a gente entra, realidade. mas aí a gente entra na psicologia da religião. Né? Deixa eu só finalizar isso aqui e a gente entra concluindo, depois. Porque assim, tem ateus que têm uma posição de 100% nenhuma abertura, tem ateus que podem ter 10% de abertura. Sim. Nas pesquisas em psicologia da religião que a gente faz, a gente vê entre ateus e entre crentes uma margem maior ou menor para dúvida. Existe todo um espectro que vai desde a certeza da existência de Deus até a certeza da inexistência, e nesse ponto intermediário de confiança a gente tem os agnósticos, que são tecnicamente, conforme o nosso quadro... Ateu bunda mole. Não. Conforme o nosso quadro conceitual, as pessoas que têm uma dúvida marcante. Cara, pra mim, vocês tudo estão viajando na maionese, ou pra mim não tem nenhuma forma de a gente avançar nessa questão. Eu tenho uma dúvida significativa e eu me classifico como agnóstico, por exemplo. Então, o agnóstico é aquele cuja posição é de hesitação, é de dúvida. Mas tem crentes assim também, né, Daniel? Mas aí definição é do que tá. agnóstico em si já comprova isso. É o prefixo não, gnose é conhecimento. Não exato. tenho conhecimento. Não sei. A resposta do agnóstico é não sei. Por exemplo, a metodologia eu, por científica exemplo, cria um o agnóstico. que vocês acham? Eu creio na existência de Deus, mas eu assumo que há a possibilidade de eu estar errado. O que eu sou? Mas qual que é a chance de você estar errado quanto à existência de Deus? Tenta mais ou menos estimar. Eu não sei, porque minha fé não me deixa pensar que eu posso estar errado. Mas se alguém falar, você pode estar errado, eu falo, posso. Tá. Você entendeu? Não, eu assumo Você é quando- honesto intelectualmente. Spurgeon. Sim, mas a minha fé é tão grande que eu acredito. Ok. Posso dizer Exato, sobre isso? Spurgeon, que é um grande teólogo, pastor batista, ele diz Príncipe assim, dos pregadores. há dúvida em toda a nossa fé. Há lama em toda a nossa dignidade. Então, assim, nós, como seres humanos, dentro do pressuposto antropológico bíblico, caídos, claro que a nossa fé, ela é incerta em si. Por isso que quem a sustenta não é nós mesmos, mas o próprio Deus. Exato. Né? Então, assim, claro, eu não acho, igual até o chileno disse, é intelectualmente honesto, né? Então, inevitavelmente isso vai acontecer e vai ser um drama, talvez, da sua vida toda lidando com isso. Tem gente que acredita que o Palmeiras tem mundial. Exatamente. Não, os caras ficam a vida inteira batendo Olha nessa só, Nisso eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Nisso eu sou Eu ateu. tenho uma teoria. O ateu, que é extremamente categórico, que não abre possibilidade para nada, na verdade, ele não é um ateu de verdade. Ele tá com birra com alguma divindade. Alguma coisa aconteceu que ele esperava, ou um filho faleceu, ou ele queria cristão uma muito mãe, frustrado. ele é muito Legal. frustrado com alguma coisa, e aí ele pega uma birra, né? E eu falo porque eu já Exato. peguei no meu consultório isso, né? Uma moça Não, que, já teve aqui, que já. era ateia, Ex-cristão que e eu falava ele pra ela foi pro assim... outro lado totalmente. Não, e eu falava pra ela, você não é ateia, você precisa ir pra religião, porque ela tinha perdido um filho. Tinha 4 anos, e eu falava assim, você precisa resolver sua questão com Deus. Não, eu não acredito, não acredito, não acredito. E aí ela ficou grávida de novo, teve outro filho, e agora eu vejo no Instagram lá, ela louvando Deus na igreja e tal. Ou seja, ela Você nunca falando foi... amém. Não, e cara, eu quero... E assim, e aí que tá. O fato de eu ser ateu, eu falo que eu sou como o professor Pondé, fui aluno do professor Pondé também, um ateu não praticante. Em que sentido? Eu não sou um ateu militante, eu não quero que todas as pessoas sejam ateias. Então, por exemplo, vamos supor o Israel. O Israel falou que
que foi ateu, e vamos supor que ele era um cara que fazia coisa errada e não era fiel, ou se envolvia com coisa errada. Enfim, vamos supor. Vamos supor. Aí o que acontece? Esse debate vai gerar muita confusão. Meramente ficcional. Hipótese. Dia 3 de abril, na Avenida do O Estado. que acontece? Não tem nenhum policial assistindo, né? Pelo amor de Deus. E aí ele descobre Jesus. Né? Então eu vou mudar um exemplo. Meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade. Fugiu de casa, viveu na rua, mexia com droga, coisa ilícita, era drogado, era alcoólatra, a gente achava ele jogado na rua e tal. E quando meu pai achou a religião salvou a vida dele. Ele se pegou. Minha mãe veio de um lar totalmente desestruturado, o meu avô batia na minha avó, era alcoólatra, eu tenho um tio meu que se suicidou, a religião salvou a vida da minha mãe. Entende? Então, que idiota eu seria de querer tirar Deus da vida do meu pai? Isso é falta de amor. É o militante então, que você falou. falou. É o militante, entende? Então eu penso assim, cara, se crê em Deus, te faz uma pessoa melhor, te faz um par melhor, te faz um ser humano melhor, eu quero mais que você creia. Mas você sabe, Chileno, que isso que você tá falando também, você como psicanalista, eu só sou estudante ainda, mas assim, é interessante que do outro lado também, Vilela, tem crente assim, que ele diz ter muita fé, só que na verdade ele não tem fé. E aí ele fala, eu me tornei ateu. Mas tem essa questão que ele nunca foi um cristão. Por exemplo, hoje, agora trazendo pro Deus da Bíblia, que eu acredito pra questão que pra nós é mais ortodoxa, né? Mais reta. Tem muito crente que ele fala que é cristão, que acredita na Bíblia, só que ele adora um Deus que a Bíblia não apresenta. Então, por exemplo, eu brinco que a teologia da prosperidade, por exemplo, é uma criação do diabo. Porque lá em Mateus capítulo 4, vamos parar pra pensar. E partindo da premissa que ele é literal, ok? Tem as que acreditam na alegoria ali, mas partindo da premissa que é literal, Satanás fala assim, ó. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. O que o pastor da prosperidade fala, Vilela? Adora que Deus vai abrir a porta. Adora com o seu dízimo, com o seu dinheiro, com a sua grana, que Deus vai te proporcionar 100 vezes mais. Satanás tá inventando isso. A segunda proposta, o que Satanás fala assim, ó. Se jogar daqui... A Bíblia fala. Deus, ele vai te. Anjos a teu respeito. Ele usa texto fora de contexto. Isso. Ele usa texto fora de contexto. Imagine Jesus se jogando lá de cima. Fariseu e saduceu ia falar: não, ele é o Messias. O anjo veio e pegou ele. Quer dizer, adoração, holoforte, antropocentrismo. E aí a terceira é a tática final. Satanás fala assim: é o seguinte, ó. Tá vendo tudo isso? Eu vou te dar. Me adora. Aí eu faço uma autocrítica agora de protestante que às vezes fala até mal do católico. Vocês adoram imagem? Pô, ele adora o cantor. Ele adora o pastor. Tem pai que tá adorando o filho. Aí, o meu filho... E você trata disso, você sabe muito bem. Então a adoração, ela não pode ser só num nicho, né? Ela é bem mais ampla. Mas o que eu quero dizer, do mesmo jeito que tem o ateu, que na verdade ele não é ateu, ele só tá frustrado com a religião, tem muitos, mas muitos mesmo, que se diz cristão, que se diz crente, e até o termo teológico que nós usamos é ortodoxia, é ortopraxia. A ortodoxia é a doutrina reta, só que a ortopraxia é a prática reta. Tem muito crente que até às vezes está num escopo de uma doutrina boa, nem a neopentecostal da prosperidade que eu falei aqui, só que não tem a prática reta. E aí ele resolve sair do armário, né? Usar esse termo bem chulo, e aí ele fala, eu sou ex-cristão. Não, meu amigo, você nunca foi cristão, porque para ser cristão tem parâmetros, tem um padrão. E aí entra naquela, mas o que seria um verdadeiro cristão? Entra nessa discussão? Entra. Só que a Bíblia, ela dá um norte do que é um verdadeiro cristão. Talvez algumas questões vai ter divergências até teológicas, mas tem pontos que são cruciais. Tem pontos que são fundamentais. Por exemplo, se eu não amo o meu próximo, cara, isso daí, independente da linha, do adventismo, que o pastor Guilherme ama, do Testemunho de Jeová, do Mormon, do calvinismo, do arminiano, independente da linha, é um consenso. Eu tenho que amar o meu próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou sendo cristão. Timothy Keller, aqui, ele é um escritor que faleceu recentemente, eu gosto muito dele. Ele tem uma frase fantástica, que ele fala assim, Daniel, o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. E muda, é diferente, a etimologia da palavra evangelho são boas notícias. Exatamente, né? Mas hoje é tido como boa proposta.
A gente vê aí espalhado E os americanos pelo mundo migram pra inteiro. cá pra... Porque o que acontece? E agora eles levam para lá, os Nietzsche, brasileiros. Nietzsche, que é esse cara aqui, né? Ele chamava de niilismo toda a ideologia. E, na verdade, é o contrário do significado da palavra, né? Se você vê a etimologia da palavra, nihil, do latim, quer dizer nada. Então, nihilista seria a pessoa que não acredita em nada, né? Não acredita em nada.